Eu não posso dizer isso. Se eu falar assim, eu estou mentindo. Glória a Deus. Ele só vem depois do cumprimento da sua palavra. Glória a Deus. A terceira guerra mundial ainda vem. Os homens, aleluia, estão se preparando para isso. Aleluia. Que é para, aleluia, glória a Deus, mostrar que a Escritura Sagrada não mente. Glória a Deus. Essa letra que foi escrita aqui não foi com mentira, não. Aleluia. Foi com verdade. Aleluia. E é por isso que eu digo, aleluia, glória a Deus, que a igreja de Deus está se preparando para a vinda do Senhor. Mas tem muitos que vão ficar. Porque quando eu vi aquele caminhão pequeno, aleluia, mas uma multidão coube dentro e ficou, aleluia, um bocado. Porque aqueles que tinham, aleluia, saído da presença de Deus, ficaram. E de longe, do outro lado, aleluia, era uma estrada embaixo, a outra no meio da ladeira, da serra, e os de baixo, com as mãos chamando os que iam no campeão. E assim vai acontecer, aleluia. Muitos vão dizer assim: eu não subi, aleluia, porque não fiquei na presença de Deus. E a igreja do Senhor está subindo. A Bíblia não mentiu. Os irmãos falaram a verdade. Os irmãos pregavam o arrebatamento. E esse foi o arrebatamento. A igreja do Senhor subindo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ao chegar lá, glória a Deus, tinha um julgamento, aleluia, tinha um julgamento, e dizia assim: que foi que fizeste, glória a com Deus, meu filho, aceitaste ou rejeitaste? Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aquele que, aleluia, glória a Deus, que aceitou, que permaneceu fiel, aleluia, recebeu o selo na testa, glória a Deus, foi selado, o anjo selou, aleluia, 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 no brilhante. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou esperando esse momento. O meu tempo aqui da terra está curto. Glória a Deus. Mas o meu espírito vai esperar se cumprir esse tempo. Glória a Deus. Porque a carne não serve para nada, só para virar pó. Mas o espírito vivifica para com o Senhor. Glória a Deus. E eu quero tão somente dizer que as palavras de Deus são justas, são verdadeiras. Alguém diz assim, como eu já escutei alguém dizer: foi os homens que escreveram a Bíblia, mas foi homens escolhidos, homens preparados, homens santos, homens
que fazia a vontade de Deus. Glória a Deus. E essa letra não foi qualquer homem que escreveu. Aleluia. Eu quero dizer também, eu quero ler também aqui no livro de 2 Crônicas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui diz assim: e se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, aleluia, glória a Deus, a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu enviarei dos céus e perdoarei os seus pecados e salvarei a sua terra. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, Aleluia. tem muitos crentes na face da terra, tem muito, mas a peleja é grande e vai ser maior ainda, porque tem crente que está brincando de ser crente. Aleluia. Tem crente que vai ser crente só pela vaidade. Aleluia. Não é por querer ser santo, não, é pela vaidade, se guardando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, através da Bíblia. Aleluia. Mas esse livro aqui diz, esse livro tanto salva como condena. Glória a Deus. E é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu digo aqui: sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração deste lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, convém orar. Convém orar, porque através da oração Deus remove montanha, Deus salva, cura, batiza. É através da oração. Glória a Deus. Eu, quando novo crente, aleluia, glória a Deus, para terminar, eu, quando novo crente, aleluia, fui a uma igreja, Assembleia de Deus, que eu nasci na Assembleia de Deus, e era um culto de oração à noite, e eu chegando lá, tinha 5 irmãs, e eu me sentei lá no cantinho. Aí como eu orei, me sentei, a irmã tocou, tem uma campanha assim mesmo, você lembra? Tim, 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 aqui. Aí a gente se levantou, agradecemos, sentamos. Aí a irmã
me chamou para eu dar uma palavra. Novinho crente. Novo crente. 1978. Foi no ano que eu me acidentei. Aí eu não sabia nem falar no microfone. Me deu uma tremura grande, viu? Comecei a tremer. Aí chega o pastor. Chega o pastor naquela hora. Aí foi que eu tremi. Aí a minha palavra saiu tremendo. Mas foi a hora do selo. Foi a hora do selo. Foi quando eu fui selado. Glória a Deus. Foi naquela tremura que me deu que o Senhor me fortaleceu. Aleluia, glória a Deus. Firmou os meus pés. Aleluia. E aqui eu estou na presença dele. Glória a Deus. E com um certo tempo, aleluia, glória a Deus, eu fui a um centro de oração e o Senhor disse: eu te escolhi. Ô glória! Eu te escolhi. Eu procurei se tinha algum homem ali naquela hora. Não tinha não, só tinha eu. Eu disse: será que é comigo? Aleluia! Será que é comigo? Tinha um jovem de joelho lá com o rosto no chão. Eu digo: como é que é jovem, né? Tem um jovem assim ali. Tipo, eu acho que 13 anos. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo: acho que não é comigo não. Eu acho que não é comigo não que o Senhor está falando. E eu criei naquelas palavras. Aí quando eu cheguei na igreja, outras no domingo, aí o pastor disse assim, começou a falar que os irmãos não era para sair da igreja para ir a outra igreja. Aí quando eu abri a Bíblia, aí encontrei assim. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu abri, já mostrei. Só dá licença, pai. Lê aqui, pastor. O senhor lê muito pouco, lê aqui. Aí quando ele leu, ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Diga: eu vou. Pois eu vou, pastor. Eu vou, pastor. E comecei a andar pelo meio do mundo, pregando o evangelho, glória a Deus, em praça, era todo canto, era no navio, era no sindicato, era na rua, no mercado de São José. O senhor conhece o mercado de São José lá no Recife? No mercado de São José, aleluia, glória a Deus. E eu comecei a pregar e dizer que Jesus era bom. Aleluia. E a minha segurança foi essa aí. Eu continuar pregando o evangelho. Porque quando eu abri, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e obedecer será salvo. Mas por que será? Porque o será está no coração do homem. Porque o homem é fraco. Aleluia. O homem tem muitos pensamentos. Glória a Deus. Mas se ele se firmar na presença de Deus orando, aleluia, glória a Deus, ele é salvo. Glória a Deus. Mas tem que orar. Tem que viver orando. De joelho no chão, de rosto no chão, jejuando.
Glória a Deus. Vai estar na presença de Deus. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa cruz e nos manda que levemos os cuidados lá da cruz. Irmãos, a Bíblia, ela é recheada. A Bíblia, ela é completa. Quando o Senhor manda ide por todo o mundo e pregai o seu evangelho, é entre povos, multidões, nações e línguas. Ele não manda você ficar detido em templo. Ele não manda você ficar preso em um local, de forma nenhuma. Até porque está escrito que o Senhor Jesus disse assim: ide, fazeis discípulo. Fazer discípulo para que, apóstolo? Para que o reino dos céus seja pregado. O Senhor, Ele quer que eu e você façamos discípulos. O Senhor quer que eu e você, aonde estivermos, que nós venhamos falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor fez a obra na vida do nosso presbítero Duval, 1978, eu tinha 4 anos de vida. Há 4 aninhos ainda fazendo bagunça na casa da minha mãe. E foi nesse período que o Senhor encontrou o nosso presbítero Duval hoje. E veja que ele, crescendo na caminhada, já naquela época de 1978 para lá, já se proibia os crentes de sair da igreja para adorar o Senhor. Irmãos, que negócio é esse? Tem igrejas por aí que não são igrejas, são quartéis, aonde tem um general que dá as diretrizes aos seus colaboradores: não faça isso, é assim, é desse jeito, é como eu quero. Certa feita, um presbítero de uma igreja, que eu não vou citar o nome por questão de ética, ele disse assim para mim no meu rosto: enquanto eu estiver aqui nessa igreja, você não prega. Na altura da palavra que ele falou, porque o meu direito começa onde o dele termina. Quando ele terminou de falar isso, o senhor terminou? Terminei. Quando ele disse terminou, aí eu disse: na sua eu não prego não, mas na igreja do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo eu prego. Aleluia. Ele disse: não prego. Eu digo: prego. Se a igreja for sua, eu não prego não, porque lá o general é o Senhor, é o Senhor que manda. Aleluia. Agora, na igreja do Jesus que morreu na cruz do Calvário, na igreja dele, eu prego. Prega não, prego. Moral da história. Aleluia. Aí ele falou assim, disse: não prego. Eu digo: prego. Aí ele disse assim: só se eu morrer. Aí eu disse: aí eu já estou fora. Mas que prego. Irmãos, não precisou ele morrer não.
uma dirigente do círculo de oração, que me conhecia e me conhece até hoje, sabe da minha índole, do meu perfil. Isso já está com muito tempo, está com quase 2 décadas, está quase 20 anos. Se não tiver mais, se não tiver mais, mas está quase por aí, quase, vamos estar 20 anos. Aí essa irmã conhecia e conhece como hoje a minha índole, meu perfil, sabe quem é aqui o apóstolo Sérgio Ferreira, que na época eu era pastor, ainda permaneço pastor, que cargo não leva ninguém para o céu. Bom, enfim, ela me convidou para ir pregar lá no culto de consagração. Não importa o culto, se era de manhã, se era tarde, se era noite. Mas eu falei que eu pregava lá na igreja, porque a igreja não era do homem, a igreja é de Jesus. Oh, glória. Aí, irmãos, eu recebi um convite. Eu digo, eu vou. Em qual igreja? Na igreja fulano de tal. E só vou dizer o nome, da Assembleia de Deus Missão. Lá na parte alta da cidade de Maceió. Aí, lá naquela igreja, da Assembleia de Deus Missão, do presbítero fulano de tal. Hoje esse presbítero morreu, está debaixo do chão. Enfim, igreja, escute só para terminar. Aí eu fui lá, eu sempre gosto de ir. Aí fui. Na época eu não gostava muito de louvar, não, era só pregar mesmo. Hoje eu louvo e prego. Deus, ele me recheou com louvor e adoração. Enfim, aí eu fui, igreja. Aí cheguei lá no culto de consagração, orei, conversei com meu Deus, falei com meu irmão chamado Jesus, pedi ajuda e força ao meu companheiro de guerra, Espírito Santo. E ali o Espírito Santo, Jesus e Deus, me deu a mensagem. E na hora de eu uso fazer da palavra, eu agradeci a oportunidade, estendei toda a minha gratidão à dirigente da consagração, que recebeu o meu contato da dirigente do círculo de oração, que essa dirigente do círculo de oração conhece até hoje quem sou eu. Imagine quem era a dirigente da consagração, era que conhecia mesmo. Enfim, eu estou pregando, irmãos. Me lembro como preguei a sacrossantíssima palavra do meu Jesus, como prego até hoje. Aí Deus me deu uma revelação lá na janela daquele salão, daquele prédio. E para minha surpresa, a revelação que Deus me deu, a irmã estava na consagração. E Deus me dizia assim, se prepare, porque ainda hoje Deus me manda lhe dizer que Ele vai cumprir isso que Ele me mostrou aqui. E terminei, e orei, e foi aquela bênção, e fui para casa. Isso no horário da manhã, da consagração. Aí quando foi na boquinha da tarde, a irmã ligou para a irmã da consagração, dizendo que o que Deus havia falado na época, aleluia, na boca desse aqui que nos falou hoje, tinha se cumprido. Só foi ela chegar em casa. Ela foi adorar a Deus na consagração, recebeu a mensagem que Deus havia me dado em uma revelação, e foi para casa. Só foi ela chegar em casa, irmão. O céu se abriu, a bênção chegou, e o nome do Senhor na vida dela foi glorificado. Amém, igreja? Diga para alguém assim, quando Deus fala, diga, Ele se responsabiliza. Sabe por quê, igreja? Porque o Deus que eu faço exposição da sua palavra, Ele não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Por acaso Ele diria e não faria, ou Ele falaria e não o confirmaria? Você que está me vendo, que está me acompanhando através da live, na rede social, meu irmão da Luísa, se prepare que seu dia, sua hora também vai chegar. Deus, Ele vai mover terra a favor das terras.
Deus vai entrar nessa situação. Deus vai entrar nesse problema. Que alguém disse, não tem jeito, não tem solução, está tudo perdido. E o Senhor está usando o apóstolo Sérgio Ferreira aqui no estado de Alagoas. Aqui nessa cidade que tem por nome Barra de Santo Antônio, que é um dos municípios daqui do estado de Alagoas. Nesta igreja que eu, pela misericórdia, dirijo por trás do Espírito Santo. Que Deus vai marcar encontro com terra no meio das terras para lhe dar vitória. E você vai agradecer, porque Deus mandou dizer que Ele está contando os dias e as horas para Ele se levantar do trono dele para mover a terra ao teu favor, assim diz o Senhor. Aleluia. E passou-se, irmãos. Aí sabe o que aconteceu com esse presbítero, o meu presbítero do Val? Da Assembleia de Deus da Missão. De lá da parte alta da cidade, da capital de Maceió. Lá em cima, nas regiões altas da cidade de Maceió. Quando ele soube que eu preguei misericórdia. A bem da verdade é que o demônio não entrou nele de forma nenhuma, não foi não. O demônio não entrou nele não, foi ele que entrou dentro do demônio e deixou o demônio todo manifestado. Glória a Jesus. O camarada ficou inchado, bravo, parecia um sapo, aleluia, todo inchado no tempo de enchente. Ficou, observe mesmo, o camarada, aleluia, ficou possuído. Aí, ele juntou com os dois filhos dele, estou lhe falando com toda a propriedade. Aí ele se juntou com os dois filhos dele, os dois filhos dele hoje são amiguíssimos meus, amiguíssimos mesmo. Aleluia. Aí os dois, mas ele me encontraram na rua, meu presbítero, depois do culto. Me encontraram na esquina da rua, os três. Aleluia. E ele olhou assim, botando o dedo assim no meu rosto, assim, ó, e falando alto. Aí ele disse, mas você é atrevido. Eu digo, eu não sou atrevido, eu sou ousado. Como é que é isso? Aí eu disse, é isso que o senhor está me ouvindo. Aí o filho dele veio para cima e disse, como é que é, pai? Fala embaixo. Você está falando, está pensando que está falando com quem? Aí eu disse, fala embaixo você. Fala embaixo você, abaixa o dedo, porque você não está falando com um menino, não, uma criança, não. Você está falando com um homem de Deus. Como eu falei isso com tanta autoridade que o jovem me prendeu. Na verdade, na época, esse era solteiro e o outro já era casado. Mas quem veio para cima de mim foi o casado. Ele fala embaixo comigo, com meu pai. Você está pensando que ele é o quê? Eu digo, fala embaixo você. E você está pensando que eu sou o quê? Eu sou menina? Eu sou um homem de Deus, rapaz. Agora vocês dois se reuniram aqui na rua para querer me afrontar. Está pensando que vocês estão me afrontando, é? Vocês estão afrontando o Filho do Deus vivo. Aleluia. Está pensando que eu sou o chulé de sapato do cão, é? Você está pensando que eu sou uma pessoa sem dono? Eu tenho dono. O meu nome, o nome do meu dono se chama Jeová Jireh. O meu irmão se chama Jesus Cristo. E o meu amigo nunca me abandonou, ele está aqui do meu lado. Quem é o seu amigo que está do seu lado? Eu digo, é o Espírito Santo de Deus. Eu falei mesmo assim, com toda a autoridade. Aleluia. Hoje eu estou cheinho, né? Eu já tenho barriga, corpinho mais com um pouquinho de carne, com algumas gordurinhas. Mas na época eu parecia uma tripa seca. Não sério mesmo. Se eu ficasse de lado assim, ó, parecia uma gilepe, eu era a mesma coisa. Eu era fino, magro. E a minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Por quê? Porque eu subi em cima da bicicleta e não deixava de fazer a obra. Era de manhã no ciclo da consagração, era parte nos círculos de oração, era à noite nos cultos da igreja, era de 10 à meia-noite em culto de propósito de oração, era nas vigílias de meia-noite até 5 da madrugada, isso em cima da bicicleta. E eu levava,
vezes que eu levava até minha esposa, e o meu filho é o Paulo Sérgio. Eu não parava em casa, eu orava muito, eu lia muito a Bíblia, eu buscava muito a presença de Deus. E vou ser sincero, eu estou falando isso porque isso está sendo gravado. E todos estão me acompanhando através das lives, porque esse vídeo, como diz ali, é ao vivo. Não é somente aqui o Brasil que está me assistindo, não. Não é somente aqui o município aqui do estado de Alagoas, chamado Barra de Santo Antônio, que está me assistindo, não, irmão. Não é somente os 101 municípios desse estado de Alagoas, 101 a 102. Tem 12 países me assistindo agora nesse momento. 12 países que estão vendo o que eu estou falando aqui. Aleluia. E Deus ali, irmãos, não fez eles. Eu falei com tanta autoridade, irmão. Era Deus na minha vida. Eu disse: abaixa a mão você e deixa estar botando o dedo no meu rosto, porque você está pensando que está falando com uma criança, rapaz. Você está falando com o nome de Deus, o Filho do Deus vivo. Aí ele fez assim, ó, e ele abaixou a mão. Aí o presbítero, o pai dos dois, o outro ficou caladinho, o outro, o magrinho. Hoje ele, na época ele não era casado, não, hoje ele é casado. Ele, até a minha esposa, de vez em quando a gente morava lá em cima, na parte alta de Maceió, ela levava o alicate dela, porque ela é manicure e pedicure, formada pela faculdade, aleluia, pelos estudos que ela fez. Aí ela levava lá os alicates para meu presbítero, para o cidadão fazer a amolação do alicate. Pois é, hoje ele é casado, ele tem filho, mas esse daí, que é um profissional, ele faz chave e essas coisas, ele só ficou do lado do pai dele, ele não chegou para cima de mim, mas o casado na época, que era mais grossinho, se botasse eu perto dele, 4 cocos meu, era o que dava o corpo dele. Mas ali, irmãos, eu estava cheio de Deus, cheio de autoridade, em jejum, em consagração, em propósito. Aí eu me lembro, sim, meu presbítero, todo crente da Assembleia de Deus da Missão, todos crentes. Aí eu me lembro, para encerrar a minha fala, eu me lembro que ele pegou e colocou a mão dele assim, ó, perto do peito. Aí o cidadão, hoje os dois são amigos meus. Aí o cidadão disse: você está querendo matar meu pai? Eu digo: não estou querendo matar ele, não. Agora, tirando ele, vocês dois estão afrontando o Filho de Deus vivo. Cuidado, que esse madrinho aqui tem dom. Você está pensando que eu sou uma pessoa que não tem dom? Eu tenho dom na vida, rapaz. Eu não brinco de ser crente, não. Eu não brinco de evangelho, não. Eu sou crente para ir morar no céu. Sou cidadão do céu. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. O diabo, nem a borracha do inferno vai apagar o meu nome, não. Aleluia. Deus me comprou com o sangue do seu filho, chamado Jesus. E eu estou banhado nesse sangue. Aí ele abaixou a mão e ficou gaguejando. O pai dele com a mão no peito assim, ó. Eu disse: pode ir para casa, leve ele, dê um copo de água a ele, porque nada vai acontecer com ele, não. Agora ele tem que entender que a igreja não é dele. Ele é o dirigente por trás do Espírito Santo da igreja, da congregação. Agora o dono da igreja, quem manda na igreja, quem lidera a igreja, quem opera na igreja, aleluia, é o meu, aleluia, glória a Deus, guarda fiel. E quem é? Eu disse: o Espírito Santo, que nunca me larga, nunca me deixa. Aí eles foram embora, e para encurtar a conversa, passou-se um tempo. Eles iam para a igreja e eu também. Aí quando olhava para mim, virava as costas, fazia uma cara horrível. Eu via demônios, irmão, sério mesmo. Eu via demônios na vida daqueles 3 homens. Aleluia. Como que queriam pragar, arrancar minha cabeça, me matar, me fulminar. Eu me lembro como hoje toda a situação de um cidadão que ele foi armado para querer dar cabo da minha vida. Eu estava indo para um velório de uma pessoa, por causa de uma carta de recomendação, por causa de uma carta. Ele foi para querer me matar. E Jesus pegou o controle ali, ó. Ele não teve poder nem ação de puxar a arma dele para acionar o gatilho. Por quê, irmãos? Mas diga como o apóstolo assim, Sérgio Ferreira, diga assim: eu tenho dono. Diga com autoridade, diga a minha vida, diga assim: a minha vida
Diga, pertence àquele que está acima das estrelas. Você pode aplaudir, aplauda Jesus porque ele merece. Enquanto eu bebo a aguinha. Aleluia. Termino já. Só. Aí sim, para encerrar. Eu falo muito, mas só falo de Jesus. Fui. Minha casa está aqui. Foi. Um presbítero. É o evangelho lá. Sim. Agora, eles esquecem que está escrito na Bíblia que eu e o Senhor somos uma carta lida. Eu disse a ele, era para visitar o não. Deu? Aí ele me disciplinou. Aí eu me mudei para cá, e a minha carta aí, reconciliação e mudança. E a parte, reconciliação e mudança. Glória a Deus. Pois, mas Deus está no controle de tudo. O Senhor diz, meu presidente, que nós somos uma carta lida e eu e você temos dom. Glória a Deus. E eu digo que eu não tenho medo não, irmão. Eu não tenho medo de nada neste mundo. Só da mão de Deus. Para encurtar a conversa e terminar, que estão me vendo, ó, que coisa linda aqui, ó. O Marcos James, o Marcos James está dizendo, é verdade. Obrigado aí, James. Escuta só. Para encurtar a conversa e eu terminar. Aí eles foram embora, passaram uns dias sem conversar comigo, virando roxo, passando de longe. Aí teve um dia, ele passou mal, presbítero, passou mal. Socorre ele, leva ele, corre. Aí passou uns tempos internado. Nessa internação, ele amputou o pé. Olha. Ele amputou o pé. Aí veio para casa, agravou o problema, amputou a perna. Aí voltou para casa. Aí certa feita, eu estava passando na rua, aí eu vi ele sentado na calçada de frente à sua casa. Aí eu fui lá e conversei com ele. Porque a igreja, a Assembleia de Deus, o Ministério dos Primogênitos, que é essa que está aqui na Barra de Santo Antônio, que é essa que eu estou dirigindo, que tem essa placa aí na frente desse prédio, ela, na época, ela era ligada à CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E eu fui consagrado a ministro do Evangelho nessa convenção em Cubatão, no estado de São Paulo. Lá naquela rua que Roberto Carlos canta na música dele, e na estrada de Santo eu não vou mais passar. Pronto, eu passei por essa estrada com a minha esposa, onde eu fui ordenado a ministro do Evangelho pelo pastor que ainda está com muita vida, José Wellington da Costa. Hoje é José Wellington Filho. Pronto, foi José Wellington que me consagrou a ministro do Evangelho. Aí eu estou com a credencial do ministério, estou com a credencial da convenção, estou com a credencial da Comissão Estadual, que para estar na nacional tem que estar na estadual. Então estou com 3 credenciais comprovando que eu sou pastor na época, era pastor e ligado direto à convenção. Aí eu passei, estou lá no bolso com as carteiras, sem querer passei, vi. Quando eu vi não tá ele. Aí conversei com ele, disse, meu presbítero, fulano de tal, ele, aí Senhor, caraculo. Eu digo, eu posso sentar aqui? Ele vai fazer o quê? Conversar com o senhor. Aí conversei com ele ali, uma pausazinha, comecei. Aí ele disse, o senhor sabe que eu lhe amo. Como é que é? Eu lhe amo. Sabe que eu lhe amo, meu presbítero? Porque para onde eu vou, o senhor vai. E eu quero aproveitar essa oportunidade, meu presbítero, e lhe pedir perdão. E pedir desculpa por tudo que eu provoquei no Senhor, ira, ódio, mágoa, mesmo assim. Aí ele olhou para mim assim, eu vi quando ele passou o dedinho assim no olho, né? Como que uma bolinha de água quente estava circulando no lado do olho dele. Aí ele disse, me perdoe em nome de Jesus.
Eu vou dizer uma coisa, senhor, viu, meu presbítero, fulano de tal. Pega aí, por favor, essa panderola, meu amor, por gentileza. Por favor. Aleluia. Aí eu disse assim para ele: olha, meu presbítero, Assembleia de Deus, Ministério dos Primogênitos, aqui no Brasil, aqui no estado de Alagoas, aqui na parte alta da cidade de Maceió, hoje está aqui na Barra, ela é documentada. Ela não é como o senhor falava, não. E muitos falaram, é fruta de tal. Não, ela é documentada, meu presbítero. Para o seu governo, está aqui. Aí eu mostrei a ele, está aqui a credencial da Convenção Estadual Comaderge. Aqui, ó. Convenção Estadual Comaderge. Está aqui, ó, a credencial da Convenção Geral. O senhor sabe o que quer dizer CGADB? Pois é, aqui, ó, Convenção Geral da CGADB. Está aqui, ó, a minha credencial do Ministério. Está vendo aqui, ó? Aqui, o senhor sabe o que quer dizer CNPJ? Se o senhor não sabe, eu vou dizer ao senhor: Cadastro Nacional de uma Pessoa Jurídica. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa igreja ela é registrada. Ela é acobertada pela lei, primeiramente, de Deus e dos homens. E o senhor ficou assim comigo, assim mesmo, assim, magoado, porque o senhor ouviu os outros, mas não veio até a minha procura para saber. Então está aqui, meu presbítero. Me perdoe em nome de Jesus, porque para onde eu quero ir e vou, quero que o senhor vá também, que o senhor vá. Nós vamos se encontrar lá na glória. Aí ele ali, ó, ele só não me abraçou, mas ele pegou na minha mão, perdoou. Aí eu fiquei, aí demorou um pouco, eu fiquei conversando com ele, depois ele saiu indo embora, viu? Fique em paz, porque o Senhor é meu irmão, eu sou seu irmão, Jesus é o nosso irmão, nosso Deus é o nosso Pai é o nosso Deus, e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, estará conosco até a volta do Senhor ou o arrebatamento da igreja. Amém? Aí cumprimentei ele e fui embora, pronto, acabou-se. Passou-se um mês, sabe o que aconteceu? Ele foi internado de novo. Amputaram a outra perna dele. Dessa perna que amputaram, ele não resistiu e ele veio a óbito. Eu só não fui para o enterro dele porque eu estava com uma ocupação já agendada, não dava para ir. Mas ele faleceu e eu tenho certeza, meu presbítero Duval, que ele partiu para a glória de Deus. Ele está descansando no seio da terra, mas ele dormiu nos braços do Eterno. Por quê? Porque Deus permitiu eu chegar até ele para lhe pedir perdão. Eu fui ofendido, mas eu fiz o que a Bíblia ensina. Se tua mente te acusar que o teu irmão te ofendeu, vá até ele, não ele ir até você. E ali a Bíblia ensina, irmãos, que a gente fazendo isso nós ganhamos. E ali eu ganhei, com certeza ele, para ele ir com o Senhor morar nas mansões celestiais. Então é isso aí, meu amigo. É isso aí. Aí não podemos estar perseguindo ninguém. A igreja do Senhor. O mundo está aí, ó, em caos. A Europa, a Ásia, a América estão aí se preparando para uma guerra, para a terceira guerra mundial. Mas o brasileiro, mas os demais países que estão fora do alcance da guerra estão despreocupados. É esse momento, essa hora, que os ministérios do Brasil, as igrejas evangélicas e toda a população, quando eu falo igreja evangélica, eu também me refiro à igreja católica, apostólica e de Roma, para se unirem. Para que, apóstolo? Para orar, para rezar, para fazer um momento de clamor, fazer igual aquela mulher da Bíblia, Ruth fez. Foi Ruth, Jesus, que me foge na mente, que ela fez um clamor, que ela foi a esposa do rei, que ela orou. A Esther, fazer um clamor, pedir a Deus graça. Mas sabe o que é que o povo fazendo? Estão brincando, estão curtindo, estão fazendo de ouvido mercador. É o que está acontecendo aí. Estão aí, ó, se afundando no erro, no pecado, no engano. Mas a igreja do Senhor e os verdadeiros adoradores estão em oração para Deus acalmar a terra, para Deus ir no coração dos homens, dos poderes,
para eles poderem se unirem, não para uma guerra, mas para o bem e para a paz vir predominar em todas as nações. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé. Você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita, você, meu amigo livre pensador, você, meu amigo que não tem nenhum credo religioso, nesta noite, eu lhe convido para você aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente e exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Tem alguém nessa noite para Jesus? A porta da graça ainda está aberta, mas vai chegar o dia que ela vai se fechar, e depois que essa porta da graça se fechar, não haverá mais oportunidade. Aproveite enquanto a porta está aberta. Amém? Aleluia, irmãos. Quinta-feira é culto, aleluia, de propósito de oração. Vai estar pregando aqui quinta-feira um pastor daqui da cidade da Barra, e vai vir o departamento de varões que estarão louvando ao Senhor com a gente aqui quinta-feira. Então se prepare para quinta-feira estar aqui adorando o Senhor junto com o pastor que vai pregar e com o departamento que vai louvar. Amém? Vamos orar pelo eterno trabalho nesta noite. Ore com o apóstolo. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por mais um culto que o Senhor nos concedeu na noite desse dia. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Obrigado por cada testemunho que foi, meu Deus, aleluia, falado neste santo altar. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos e as tuas filhas que vieram te adorar. As crianças, as mulheres, os homens, os obreiros, Pai, as obreiras. Obrigado por cada vizinho, meu Pai, que estão arrodeados, aleluia, nesta igreja. Ao vizinho da direita, ao vizinho da esquerda, ao vizinho da frente, ao vizinho da retaguarda. Abençoe, meu Pai, todos que estão me ouvindo através desse som. Aonde, meu Pai, esse som está levando a minha oração, meu Deus, nesse lar, nessa casa, nessa família, nesse homem, nessa mulher, nessa moça, nesse rapaz, nessa criança, que ela e ele seja colhido com uma unção de bênção e de vitória. Pai, como o Senhor também nos trouxe para a tua casa, da mesma forma nos leve guardados debaixo da tua mão santa e poderosa. Pois é assim que eu, o apóstolo Sérgio Ferreira, ora com a tua amada igreja, e assim nós te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina hoje e sempre. Visita, meu Pai, as nações, visita os países que estão se preparando para a terceira guerra mundial. Acalma esse coração, Senhor, predomina sobre eles a paz. Que a paz do Senhor venha predominar nesses países que estão se preparando para esta guerra. Que o Senhor venha acalmar o coração e que o Senhor venha cessar essa guerra em nome de Jesus, o teu Filho amado. Pois assim eu termino essa oração te pedindo a paz, porque o Senhor, o Deus de paz, é o Deus de bênção e de vitória. Muito obrigado, pois assim nós agora encerramos essa oração, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Quem diz amém? Mãozinha de concha, recebe a bênção da parte de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus, que é a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos e com todas que estão presentes nesta noite, não somente hoje, mas para todo o sempre. Essa igreja bonita, linda e bela, com o apóstolo confirma dizendo amém. Amém. Que Deus lhe abençoe, a paz do Senhor Jesus. Cumprimente o irmão e a irmã com a paz. Vá para a sua casa e não condenaste pelo caminho. Amém? Enquanto eu encerro a live, meu presbítero Duval vai ungir as irmãs. Toma, Júlia Celina, dê para o presbítero ungir, vá, aí direitinho. O presbítero Duval vai ungir vocês com o óleo da unção em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Está terminado o culto nesta noite em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.
Eita glória.